Você já parou para pensar se Deus realmente espera algo de você, como cristão? Não apenas crer, não apenas frequentar uma igreja, mas fazer algo prático, real, no dia a dia. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que evangelizar é coisa de pastor, de padre, de missionário ou de líder religioso. Mas e se eu te disser que isso nunca foi exclusivo deles? O fato é que Deus tem um mandamento para todo aquele que se diz cristão. E esse mandamento é: ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Porém, muitas pessoas acham que essa é uma obrigação apenas dos líderes religiosos, do pastor, do padre, do líder e tudo mais. Mas na realidade, não é. Ela é uma responsabilidade minha e sua, se realmente nós somos cristãos, é claro. E o que é tomar conta, assim como Jesus falou para Pedro? É cuidar, proteger, dar direção, ter carinho, ter amor. E isso se faz ensinando as pessoas sobre o evangelho. Então, eu tomei uma decisão naquele tempo. Eu decidi ler tudo o que a Bíblia falava a respeito, ou quase tudo, né, sobre evangelismo. Olha cada versículo maravilhoso que eu descobri na palavra de Deus. Mateus 28, do 19 ao 20, diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em Marcos 16:15 diz assim: então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a respeito de nós, o povo de Deus. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se a luz de Deus chegou até você, você é escolhido para anunciar a mensagem de Cristo. E esse versículo que eu vou ler agora foi um dos que mais me chamou a atenção, porque ele diz claramente o que Deus espera de mim e de você, cristão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa. Olha que interessante isso. Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Olha que maravilhoso isso. Deus nos mandou entregar a mensagem. E qual é essa mensagem? É a mensagem do Evangelho. A mensagem que faz com que as pessoas se tornem novamente amigas de Deus. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, eu tive a certeza: Deus quer que eu leve o evangelho às outras pessoas. Mas aí veio a dúvida: como fazer isso se eu trabalho tanto? Meses depois daquela feira em que eu estava ajudando a evangelizar, eu ainda orava sobre esse assunto, pedindo a Deus direção prática. Até que um dia eu estava trabalhando numa cidade longe de onde eu moro. Fui a São Bernardo do Campo retirar um carro da empresa. E às 7 horas da manhã, enquanto esperava a empresa abrir, um vendedor de cocada se aproximou e me ofereceu o produto dele. Eu agradeci e disse que era muito cedo para comer doce. Ele riu e perguntou se eu aceitava um panfleto. Eu aceitei. Quando eu li, vi que se tratava de uma mensagem do Evangelho. Naquele momento, eu pensei: ele está trabalhando na simplicidade, pelo sustento da família e para o seu Deus. E eu? O que eu, Guilherme, tenho feito para Deus? Será que eu só penso nos meus desejos, nos meus objetivos pessoais? Depois daquele dia, ainda demorou um tempo até eu entender que poderia usar aquilo que eu tinha mais facilidade, as mídias sociais e a internet, para evangelizar. Mas a atitude daquele vendedor de cocada foi o início de tudo. Ele só fez a parte dele. E Deus usou aquilo como resposta às minhas orações.
Você acha que ele imaginou que aquele panfleto mudaria conceitos na minha vida? Claro que não. E é assim comigo e com você quando fazemos a nossa parte no reino de Deus. Prove o seu amor por Deus. Evangelize. Mas na prática, o que é evangelizar? É falar da mensagem de Cristo de maneira direta e simples. É explicar que Deus tem um plano de salvação para a humanidade. A palavra religião significa religar. E é exatamente isso que Cristo faz. Nos religa a Deus. Assim como um homem que cai de uma embarcação em alto mar. Muita gente o ama, se importa com ele, mas naquele momento só quem pode salvá-lo é quem está no jet ski. Assim é Cristo, somente ele pode salvar. E por quê? Porque somente ele entregou a própria vida e ressuscitou para que a salvação fosse completa. E para anunciar isso corretamente, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Atos 4, do 7 ao 12 diz assim: as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Muito claro, não é? Conhece alguém que tem dificuldade de ler a Bíblia? Compartilhe.